Boa noite para você que está conosco a partir de agora. Vamos crescer juntos no conhecimento do nosso Deus, aprendendo da sua palavra, aprendendo daquilo que Ele quer nos revelar, nos ensinar. Amém? Nós vamos continuar o tema da semana passada. Guarde a palavra e a palavra te guardará. É o mesmo tema e a segunda parte hoje nós vamos continuar falando sobre isso. É muito importante nós falarmos sobre a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E nós só conhecemos a Deus através da sua palavra. O que a gente pode conhecer de Deus não decorre de pensamentos humanos, de filosofias, não decorre de conjecturas, de suposições, pois o conhecimento de Deus se dá por revelação, é Ele que revela. Deus quis se revelar, e a revelação de Deus está nas Escrituras. Por isso que a gente, quando lê as Escrituras, não pode ir além daquilo que está escrito na palavra de Deus. Tudo o que de Deus a gente pode conhecer, Deus revelou através da sua palavra. É como o apóstolo Paulo diz em Romanos, capítulo 1, versículo 19: visto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Então Deus se revelou através da sua palavra, e a coisa mais linda é que Deus nunca deixou de dar o seu testemunho para nós. Deus nunca deixou de dar o testemunho da sua vontade para os homens, nunca. E Ele quis assim. E uma coisa que é importante a gente atentar para a palavra de Deus, que dá sentido a toda a palavra de Deus, é que Deus estabeleceu na eternidade, antes de criar o mundo, antes de criar todas as coisas, que Ele queria ser conhecido, que Ele queria ser reverenciado pelas suas criaturas, não por causa da sua grandeza, do seu poder, da sua onipotência, da sua soberania, não. Ele quis ser conhecido através da sua multiforme sabedoria, benignidade e fidelidade, que justamente todas essas coisas são expressas através da sua palavra. Deus quis ser conhecido pela sua palavra. Salmo 138, versículo 2 diz assim: inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome, engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Salmo 138, versículo 2. Ou seja, queridos, foi do agrado de Deus tornar-se conhecido pela sua palavra, que é fiel e verdadeira, que é a base para que os homens confiem nele, confiem na sua fidelidade e na sua sabedoria. Ou seja, Deus quis ser conhecido pela sua multiforme sabedoria. É conforme Paulo expressa no Novo Testamento, na carta aos Efésios, capítulo 3, versículos 10 e 11. E assim que agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados, das potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, amados, o propósito eterno de Deus, para o qual Ele criou todas as coisas, é a preeminência da sua palavra. É a preeminência da sua palavra, é esse propósito. E a sua palavra que se fez carne. A sua palavra que se fez carne e habitou entre nós. Então, Ele estabeleceu que a sua palavra seria o parâmetro da justiça dEle. Deus estabeleceu a sua palavra como parâmetro de justiça. E a sua palavra é a base do relacionamento dele com o homem criado, e o homem precisa confiar nele. Então, a palavra que Deus dá é a base para o homem confiar nele. Foi assim com Adão lá no Éden, né? O que deixava o Éden maravilhoso, lindo, né? Além da beleza natural, é o fato de que Deus andava no jardim.
Deus caminhava, o próprio Deus caminhava no jardim, conforme a gente pode ler em Gênesis 3:8, versículo na primeira parte. Então Deus criou o homem e se relacionava com ele aberta e pessoalmente, todos os dias, segundo a palavra, na viração do dia. Isso é maravilhoso, amados. Que coisa mais linda! Deus pessoalmente conversava com Adão diariamente. E uma coisa que é importante também frisar aqui nesse pedaço, é que a imagem que foi dada para Adão, quando Deus formou o homem ali do barro, a imagem, quem estava criando Adão? Era Cristo, a palavra. Que a imagem que foi dada para Adão é a imagem proveniente de Cristo, o verbo de Deus. Conforme a gente lê lá em Romanos capítulo 5, versículo 14. Que a imagem que foi dada a Adão é a imagem do Cristo que viria ao mundo, Cristo homem. Né? E ele ali se manifestava com Adão. A Bíblia, a teologia chama isso de manifestação teofônica. Essa conversa que Jesus tinha, né? Cristo, o verbo, a palavra conversava com Adão ali, teofonicamente no Éden, né? Então, teofonia é um termo teológico utilizado para descrever as manifestações de Deus na Bíblia, de maneira que os sentidos humanos percebam. Então, ali no Éden, Deus conversava, não era uma voz, ali já era, houve outras manifestações durante o Antigo Testamento, né? E essas manifestações a Bíblia chama de teofonia, tá? Que é a manifestação de Deus tangível aos sentidos humanos. Então o homem ali no Éden, o Adão, ele desfrutava do cuidado, ele desfrutava da comunhão com Deus. E o entendimento dele veio justamente dessa interação que ele tinha com Deus e da vivência que ele tinha ali no Éden. Então, Adão tinha esse relacionamento com o Criador. E ali Deus lhe deu a palavra, E com a ofensa de Adão, ao não dar crédito à palavra que Deus deu para ele, que o Senhor deu para ele, para proteger a sua vida e a sua liberdade, ele pecou. É muito importante esse conceito do pecado, a gente ter muito claro que o pecado não é resultado de caráter, não é resultado de comportamento, mas o pecado que entrou e contaminou e corrompeu a humanidade é a ofensa de Adão. Não dando crédito à palavra que Deus lhe deu para proteger a sua vida, para proteger a sua liberdade. Então ele pecou. O pecado não é porque ele pegou a fruta e comeu. Pegar a fruta e comer é o resultado da desobediência, né? Então as pessoas falam, porque ele comeu a fruta, que foi pecado. Não, o pecado não é a fruta em si. O pecado foi não dar ouvidos ao aviso de Deus, tá? Isso é muito importante você entender, porque a conceituação do pecado no meio cristão é muito errada. O pecado pelo qual Cristo morreu não é por causa dos nossos comportamentos errados. Os nossos comportamentos errados são as nossas semeaduras. Aquilo que o homem semear, isso ceifará. Mas o pecado pelo qual Cristo teve que vir ao mundo e morrer, é esse pecado que separou o homem de Deus em Adão. Porque Adão foi o primeiro cabeça da raça humana, né? E por isso que ele é chamado semente corruptível. Então, quando ele não deu crédito, ele ofendeu a Deus e pecou, separou-se de Deus. E aí Adão passou a se guiar pelo conhecimento que ele adquiriu, que é o conhecimento do bem e do mal. Ora, Deus sabia que, quando ele criou Adão, que ele iria desobedecer. Sabia, conhecimento. Deus é onisciente, a gente vai trabalhar um pouco esse conceito. Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele não aprende nada, Ele sabe tudo. Então, ao criar o homem, Ele sabia que Adão iria desobedecer. E, consequentemente, ele passaria a condição de morto. O que é morto na Bíblia? Não é morte física, a morte física veio depois. Morto aqui é separado de Deus, é separado da glória de Deus. Impróprio, ele se tornou imprestável para o propósito eterno de Deus. Então, Deus, na sua onisciência e onipotência, aí que entra o poder de Deus, a onisciência, o poder, a soberania dele. Ele estabeleceu o seu único filho como propiciação pelo pecado, como único mediador entre Deus e os homens, e assim, dessa forma, a maravilhosa graça de Deus foi concedida à humanidade sem macular a justiça de Deus. Isso é muito importante entender.
A única coisa que foi Deus não determinou a queda do homem. A queda do homem aconteceu pela desobediência dele a uma palavra. Mas Deus é firme no seu propósito. E ele permaneceu firme. E na sua soberania ele estabeleceu que a salvação do homem seria através do seu Filho, o único mediador entre Deus e os homens, que seria que resgataria a gente dessa condição, sem macular a justiça, porque a palavra de Deus nunca pode voltar atrás. Quando ele diz, se comeres o fruto, certamente morrerás. Certamente morrerás, persegue o homem. Então, todos que nascem estão mortos e precisam morrer para o pecado. Isso a alma que pecar, essa morrerá. Então, todos são pecadores. Todos que nascem nesse mundo são pecadores e precisam morrer para o pecado. É por isso que Cristo teve que vir e morrer, para que a gente seja identificado na sua morte, pela fé, na sua obra, e possamos, então, participar da justiça de Deus. Depois da queda do homem, através dessa ofensa de Adão, Deus não mudou o propósito dele. Ele não mudou, graças a Deus, né? Ele não mudou e nem reformulou o propósito, que é engrandecer a sua palavra acima de todo o nome. Então, ele não mudou isso. Por quê? Porque é a natureza de Deus. Se a gente for infiel, a palavra diz, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Porque de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Então, Deus, ele permaneceu firme, mesmo o homem errando o alvo. E toda a narrativa da Bíblia, toda a narrativa bíblica, ela evidencia essa graça de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que partir desse ponto. Deus está me mostrando a sua graça, a graça dele para com a humanidade. Isso porque ele não desistiu do propósito, que é fazer a sua palavra preeminente sobre tudo e todos. Mas aí, a partir disso, com o pecado, houve uma outra necessidade. Outros propósitos tiveram que ser estabelecidos. O Filho, o Verbo, na eternidade não existia essa relação Pai, Filho e Espírito Santo, né? Era Deus, o Verbo e o Espírito. Então, o Filho teria que encarnar, né? O Verbo teria que se fazer carne e teria que pagar o preço do pecado com a morte. Teria que morrer. Então, Cristo viria como um Salvador, para redimir o homem, para resgatar o homem do pecado. E isso lhe custaria a morte física, né? Então, teve essa necessidade. Como o Pedro fala, né? 1 Pedro capítulo 1, versículos 19 a 20. 1 Pedro 1, 19 a 20. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Presta atenção nessa palavra. O sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo. É isso que eu estou falando. Que antes de haver mundo, Deus já tinha determinado a salvação do homem. Deus sabia pela sua onisciência que o homem falharia, porque Deus deu essa liberdade para o homem. Mas como Deus tem um propósito no homem, no sentido do propósito eterno dele, ele dá a salvação em Cristo. Então, o sangue de Cristo já foi conhecido antes da fundação do mundo, que ele deveria se entregar, né, para pagar o preço do pecado. Ele teria que vir, substituir a desobediência de Adão e sofrer a morte de cruz. E após o pecado entrar na raça humana, Deus, ele passou a se relacionar com o homem de maneira diferente. Não mais abertamente, como ele fazia no Éden. No Éden era aberto, né? Você imagina que coisa maravilhosa? Como vai ser assim no milênio, né? Vai ser assim para sempre, eternamente. Nós estaremos na sua presença, nos deleitando na sua presença. Mas depois do pecado, Deus não se relacionava mais diretamente com o homem. Por quê? Aí Paulo que vai falar isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. Primeira carta aos Coríntios 1, 21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então Deus determinou que as pessoas seriam salvas pela loucura da pregação. Mas por que loucura da pregação?
Porque a pregação é loucura. Porque dizer que você é salvo, que nem eu acabei de dizer agora, que você precisa morrer por pecado, e você só morre por pecado quando você aceita Cristo, e você morre com Ele, toma a cruz e segue Ele, morre com Ele, sepultado com Ele, isso aí é loucura. Isso daí é a loucura da pregação. É essa que é chamada a pregação da fé, que o Novo Testamento chama pregação da fé. É isso que o Velho Testamento antecipava e é isso que se cumpre no Novo Testamento. É a loucura da pregação, porque Deus decidiu salvar o homem através da loucura da pregação. Deus se propôs, Ele determinou, se você quer ser salvo, você precisa conhecer a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, segundo as Escrituras. Porque essa mensagem, essa palavra, esse evangelho é a justiça e a fidelidade de Deus expressa como boas novas para a humanidade. Aleluias por isso. E essa pregação de salvação, essa pregação já começou lá desde o Éden. Deus deu esperança, que eu imagino o terror que tomou conta de Adão, quando ele percebeu o seu erro, a sua falha. E ele ali, Deus já deu para ele o primeiro evangelho, que é chamado, proto-evangelho, o pré-evangelho. Quando Deus disse para a serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3,15. Então, aqui Deus estava cumprindo, já determinando para Adão: olha, você errou, mas eu vou enviar um descendente da mulher, que pisará a cabeça da serpente, e ela lhe ferirá o calcanhar. E a coisa mais interessante, amados, que a partir disso, Deus então, para introduzir esse descendente no mundo, para introduzir esse descendente prometido no Éden, Ele teve que fazer... desenvolver uma linhagem, para trazer o descendente. Então, ele vai começar a chamar o Abraão, para começar a formar essa linhagem, que traria o descendente para a terra. Então, Deus chama um homem chamado Abrão, que era da terra do Ur, dos caldeus, lhe dá a promessa de um descendente, no qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Olha só como vai casando as coisas. É muito importante a gente ler atentando para o casamento das promessas, das profecias, o fechamento delas progressivamente. Então Deus chama Abraão, porque ele tinha em vista o quê? Começar a preparar a linhagem do Messias, do Salvador, do ungido, do Filho que viria à terra, Então chama Abraão, dá a promessa de um descendente. Através de Abraão, Deus cria e estabelece a nação de Israel para um propósito. A nação de Israel foi estabelecida por Deus para um propósito, que é a vinda do descendente, do Messias, do Salvador. E assim vai evoluindo. Mais tarde, Deus testemunha através do Moisés, e depois dos demais profetas do Antigo Testamento. Em tudo isso, que é chamado para nós, o Antigo Testamento, é Deus testemunhando sobre a vinda do seu Filho, do seu ungido, Jesus. E é uma coisa que é importante a gente saber, que toda interferência, quando a gente vê algumas coisas por aí, a gente fica assim, mas toda interferência de Deus na história da humanidade, quando Ele interferiu diretamente, sempre teve em vista a descendência do Messias. Então, com tudo que era pertinente, que Deus estava desenvolvendo a linhagem, Ele mesmo interviu. Ele escolheu, por causa dessa linhagem, por causa do propósito de Deus em Cristo. Amados, a gente tem que entender que Deus não faz nada ao acaso. A gente está vivendo no mundo de Deus, criado por Ele, e precisamos atentar para a maneira dele agir. E a maneira dele agir não está em nenhum outro lugar, a não ser na palavra que ele revelou e mandou escrever. Então está nas mãos de você, está perto de você. A gente precisa entender essa palavra e vivenciar essa palavra na nossa vida, porque isso nos dá paz, porque isso nos dá alegria, porque isso nos dá salvação. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito. Na sua onisciência, Ele sabia, antes de criar o mundo, que Ele teria que enviar Jesus para a terra. Então, Ele, conhecedor de todos os acontecimentos, ele anunciou
tudo sobre o nascimento, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo. A Beatriz trouxe essa palavra domingo, né? 2 domingos. Sobre os detalhes das profecias. Para que tudo isso? Para que nós tivéssemos, para que os judeus, né, principalmente, primeiramente os judeus, e depois todo mundo tivesse evidências concretas para embasar a nossa fé. Vou repetir isso porque é importante. Deus anunciou, né, chamam presciência, Ele deu uma antecipação para os seus servos, os profetas, de tudo que ia acontecer, para que quando acontecesse, disseram, Deus tinha dito. Isso aqui, eu tenho uma palavra que Deus me falou hoje, quase antes de sair de casa, que está em Amós. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3,7 diz assim, ó: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Olha que coisa. Amós 3,7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, Deus, Ele é assim, esse é o jeito de Deus. Ele, quando Ele chama uma pessoa, Ele falou com Abraão, Ele falou com Moisés, Ele falou com os profetas, e Ele falava, escreva, para que nós tivéssemos as evidências do cuidado dele. Isso é o cuidado deles, gente. Uma pessoa que nega a palavra de Deus, que fala, essa palavra foi escrita por homens, lógico que foi escrita por homens, mas ela é revelação de Deus, ela é inspiração do Espírito Santo, e quando a gente diz isso, nós estamos pecando contra o Espírito. Contra o Espírito de Deus, que inspirou esses homens a escrever, para que a gente tivesse base para a nossa fé, porque sem a palavra não há fé, sem a palavra não há obediência, e sem obediência não há promessa. Então, entenda tudo isso. Tem um depoimento do sacerdote Zacarias, quando nasceu o João Batista, que foi o precursor de Cristo. O sacerdote Zacarias, que esperava, era um dos poucos sacerdotes, né? Porque a classe religiosa de Israel estava tão despreparada para a vinda do Messias, estava tão presa às coisas deste mundo, tão desligada, embora tivesse a palavra, embora ensinasse a palavra e tivesse toda a autoridade que eles diziam ter sobre o Pentateuco todo, que é a Torá e o livro dos profetas, eles não conseguiam atinar para a vontade de Deus. Mas Zacarias era uma das pessoas que é dito aí no Evangelho de Lucas, que era uma pessoa que esperava a promessa do Senhor, estava atento às promessas do Senhor. E quando nasceu seu filho João Batista, ele disse o seguinte, Lucas capítulo 1, versículos 67 a 70. Lucas 1, 67 a 70. Olha que coisa linda. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, o seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Você tem que grifar isso na sua Bíblia, meu irmão, minha irmã. Presta atenção. Grifa e vai vendo como agora você vai ver que a quem estava ligado depois que Cristo nasceu, atentou, eles falaram, ó, olha o que Zacarias diz, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo. Então, quando Deus antecipou os acontecimentos aos profetas, toda antecipação de conhecimento sobre os detalhes, em primeiro lugar, é referente a Cristo. Sempre foi referente a Cristo. E essas revelações sempre tinham a ver com o propósito eterno estabelecido em Cristo. Então, eu vou repetir isso para você, porque muitas pessoas acham que Deus fica intervindo em tudo. Essas profecias que foram dadas, tinham em vista embasar a nossa fé, para que quando acontecesse, a gente tivesse certeza, o Pai falou e se cumpriu.
Tá? Então, Deus antecipou um conhecimento. Deus antecipou, escreva isso, Deus antecipou um conhecimento que Ele tem de tudo, porque Ele é onisciente. A gente já vai falar um pouco sobre isso. Quando Ele antecipou o conhecimento, não quer dizer que Ele determinou, né? Ou que Ele fez uma previsão. Não, Ele não fez nenhuma previsão e nenhuma determinação, porque tem umas doutrinas por aí que diz que Deus determinou que Judas ia ser o traidor, determinou tudo o que aconteceu. Não, Deus não determinou nada. Deus não determinou nada, Ele antecipou um conhecimento que Ele tinha de Deus onisciente de todas as coisas. Quando a gente diz que Deus é onisciente, significa que Ele tem um poder absoluto, pleno, um conhecimento infinito de tudo e de todos. Nada escapa ao conhecimento de Deus, quer sejam ações ou omissões, intenções, desejos. Por exemplo, Satanás intentou no coração e Deus pegou e ele caiu. Intentou. Então, intenções, desejos, sentimentos, emoções, acertos, erros, etc. Nada e ninguém se esconde da presença de Deus. Nada e ninguém. Da sua onisciência. Ele sabe todas as coisas. É em cima disso que Jesus disse, né? Em Mateus 10:30. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Sabia? Jesus falou isso? Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Quando eu lavo a cabeça, começa a cair muito cabelo. Eu falo assim, eu lembro, Senhor, o Senhor sabe os cabelos, quanto que restou, né? O Senhor sabe quanto que restou, né, papai? Né? Então, até os cabelos vão saber. Você vê como Deus é onisciente. Ninguém mais é onisciente. Diabo não é onisciente, mas Deus é. Diabo não lê pensamento, mas Deus lê. Deus sabe dos seus pensamentos, das suas orações antes que cheguem na sua boca. Isso é a palavra do Senhor. É em função da onisciência de Deus que o escritor aos Hebreus, ele diz em Hebreus 4:13, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Tudo está patente. Então não precisa ficar cobrando de Deus. O senhor não está vendo isso? Está vendo e não fica cobrando, não. Está só aumentando a ira dele. Viu? Não se preocupa, não, tá? Tem tanta injustiça, onde que está Deus? Cuidado, hein? Deus está no seu trono. Nada escapa do seu olhar, não. Pode ficar tranquilo. Cuida da tua alma. Cuida da tua alma, né? Cuida da tua alma. Né? Se preocupa com como você está diante de Deus. E a Bíblia, queridos, a palavra de Deus é uma compilação dos testemunhos, das revelações que Deus deu aos seus servos através da história. A Bíblia é uma compilação dos testemunhos, das revelações que Deus deu aos seus servos através da história. E é através desse conhecimento antecipado, né, que Ele deu, através da lei de Moisés, dos salmos, dos profetas, que a gente entende que Deus salva o homem do pecado através da oferta do corpo de Cristo. É através das revelações da lei de Moisés, dos salmos, dos profetas, que nós somos informados que Deus salva o homem do pecado pela oferta do corpo de Cristo, no qual nós temos a redenção e a remissão dos pecados, conforme Paulo fala em Colossenses capítulo 1, versículo 14. Então, se a Bíblia se todas as palavras que Deus deu para os profetas é um testemunho de Deus, é Deus falando para o homem, é Deus avisando para o homem, da mesma forma que Ele avisou Adão, é o mesmo Deus, agindo da mesma maneira. Quando a pessoa diz que não crê na palavra, não crê no testemunho, ela está dizendo que Deus é mentiroso. Simples assim. E não sou eu que digo, não. Eu afirmo que está em 1 João capítulo 5, versículo 10. 1 João 5,10. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Olha, quando eu falo Filho de Deus, porque tem muitas pessoas que creem em Cristo. Mas quando a gente fala que Cristo
morreu para salvar do pecado, a pessoa já começa a discordar. E que Cristo ressuscitou, ainda mais ainda. Se você crê em Cristo conforme a Escritura, você está dentro do padrão que Deus estabeleceu na sua palavra. Se você não crê assim, você precisa buscar examinar o que você está crendo, se está de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus estabeleceu que Cristo seria a propiciação dos pecados do homem. E você tem que entender aonde que estava o pecado. O pecado não é o comportamento da humanidade, no sentido de comportamento, caráter, como muito se frisa no meio cristão. Não é pela moral do homem que Deus morreu e ressuscitou. Mas é por causa da separação da ofensa de Adão, tá? Então, quem crê no Filho tem em si o testemunho de Deus. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. O testemunho de Deus foi dado. O aviso foi dado para a humanidade, está no Antigo Testamento, né? Os salmos bíblicos é o exemplo bem claro, que a gente gosta tanto dos salmos, ler para quando a gente está inquieto, com a nossa alma angustiada, né? A gente se identifica com os salmos, mas os salmos são profecias. Eles foram produzidos para expor as características próprias, específicas de Cristo, para que as pessoas pudessem identificá-lo quando ele viesse ao mundo. Então, quando a gente vai lendo os salmos e atentando, nós somos informados, né, acerca da natureza do ministério de Jesus na terra, os aspectos da sua vida, da sua morte, né? Tudo está nos salmos. Tudo está nos salmos. Então, é por isso que Jesus falou, ele disse lá, está narrado em João 5,39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando Jesus falou isso, ele estava censurando os religiosos. Meu Deus, diante de tudo que a gente tem aprendido, diante daqueles sinais que a Bia demonstrou aqui nos últimos 2 domingos, Israel não identificava, não atinava. E olha, não me censure os judeus. Cuida de você. Eu sempre vou falar isso, né? Porque às vezes os judeus ficam com raiva da gente, que a gente fica assim, apontando para eles. Eles sabem que eles erraram. Eles ainda não sabem aonde erraram. Eles sabem que desobedeceram a palavra. Mas nem nisso eles estão tão cegos que não entendem aonde está a desobediência deles. É importante atentar para isso. Você que o judeu ele errou, e isso está na Bíblia, não foi, Deus não ocultou de ninguém, por quê? Está escrito na Bíblia também isso, que isso foi escrito para que o exemplo nosso, para que a gente não caia no mesmo exemplo de desobediência, né? Então Jesus estava censurando aquela classe religiosa que tinha a palavra, que tinha as profecias, mas não percebiam que elas estavam testificando do Cristo, que estava ali na presença deles, não conseguiram fazer a ligação. E Jesus ainda declarou mais abertamente ainda que o Pentateuco, né, que é a Torá deles é o Pentateuco, são 5 livros de Moisés. E todos os livros dos profetas testemunhavam de Jesus, né? Jesus fala isso em João, aí, capítulo 5, do 39 ao 47. Eu não vou ler agora, depois você pode ler. João 5, 39 ao 47. Olha aí que Jesus vai estar repreendendo os fariseus, aquela classe religiosa, porque não atentava, não fazia a ligação dos profetas com a realidade que estava diante deles, né? Então, o próprio Senhor Jesus, ele, durante seu ministério terreno, ele deixou claro que o Antigo Testamento todo apontava para ele. E no Novo, uma coisa muito significativa que eu gosto, que a Bia também citou domingo, após a morte e a ressurreição de Cristo, os discípulos estavam atordoados, confusos ainda, a coisa estava muito efervescente. E Jesus apareceu para 2 discípulos primeiramente na estrada de Emaús. Eles estavam conversando e Jesus aparece ressurreto e começa a andar com eles. E eles não reconheceram Jesus. E Jesus ali escutando a conversa deles, eles falando assim, que coisa, né, tal, né? Eles deviam estar murmurando, né? Mas como é que pode, será, né? Sem entender nada, falando as coisas a nível humano. E Jesus repreendeu aqueles 2 discípulos. Repreendeu e disse para ele que eles eram nécios, né?
Olha só que palavra dura, né? Isso está em Lucas, no capítulo 24. Foi registrada por Lucas no capítulo 24, a partir do versículo 13. Jesus repreendeu os 2 discípulos, dizendo que eles eram nécios. Se a gente falar isso para um discípulo hoje, ele sai da igreja. Dá vontade de falar para alguns. Como é que você é tardio para entender as coisas, hein? Caramba! Ele virou para os discípulos e falou assim, que eles eram nécios e tardios de coração para crer em tudo que os profetas disseram. E lhes perguntou, não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? Lucas 24, 25 e 26. Chamou eles de nécios. Sabe, amados, por isso que no Novo Testamento a palavra é um pouquinho mais mansa. Seja sóbrio, né? Seja sóbrio. Não fica dopado com a cegueira desse mundo, que o mundo de Satanás quer cegar o entendimento das pessoas. E as pessoas, elas não acordam para a palavra. Jesus estava chamando a atenção daqueles 2 discípulos. E aí começou a explicar para eles, no versículo 27, Lucas 24, 27. E começando por Moisés, olha aí, ó. Começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Ali no caminho, foi explicando para eles, olha, lembra que Moisés disse isso. E o profeta Isaías? E o profeta Jeremias? E Oséias? Olha só. E aí depois, mesmo no capítulo 24 de Lucas, Jesus vai aparecer para os demais discípulos. Lucas 24, versículo 44. Jesus lhes disse, já para os discípulos todos, são estas as palavras que eu lhes dei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Olha que coisa. Então, testificando o cumprimento de tudo que estava lá. E a palavra diz que ao escutarem isso, o entendimento dos discípulos se abriu e eles compreenderam as escrituras. Olha, isso aqui não foi uma varinha mágica não, tá? Na hora Jesus explicou para gente, caiu a ficha. Aí que eles ligaram, você está entendendo? Que às vezes a gente fica tão cegos, né? A Lu me contou um exemplo bem claro, né? Quando a gente falava com ela disse que não enxergava, né? Ela lia a palavra, mas não enxergava aquilo que a gente achava que era pecado, né? Que é uma ofensa para Deus. E às vezes a gente fica assim cegado, amados. Dependendo do nosso coração, como a gente está, porque o problema começa no coração da gente. Às vezes a gente se prende a algumas coisas que faz com que a gente não enxergue as coisas. Os discípulos também estavam confusos, porque como o pensamento judeu era de um Messias que ia vencer o Império Romano, eles também estavam um pouco afetados com isso. Ele morreu desse jeito horroroso, e agora vai vir perseguição. Eles estavam atordoados, eles estavam meio confusos. Por isso que Jesus cuidadosamente apareceu para eles e revelou. Vocês não, é isso que eu falei para vocês, era necessário que se cumprisse tudo que está escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Aí eles entenderam, caiu a ficha, eles fizeram a ligação, é verdade, Isaías falou isso e isso, e o Moisés disse a respeito do Senhor, né? Então eles começaram a casar, né? Aquilo que eu falo, a palavra de Deus, ela se casa em tudo, ela se fecha, ela se lacra, e só não entende quem não se cobre do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas falam para mim, eu li a Bíblia e não entendo, pastora. Primeira coisa que você precisa fazer é se render ao Senhor. Coração. Porque se você não tiver a cobertura do Espírito dele, você não entende a palavra. Então essa abertura de entendimento que Jesus falou, que Lucas fala, é porque eles compreenderam as Escrituras. Eles entenderam que tudo que o Antigo Testamento falou estava se cumprindo em Cristo. Eles entenderam, eles fizeram a ligação dos fatos. Eles ligaram as profecias aos fatos. E hoje, como a gente hoje, Jesus disse, né, que nós somos uma nova criação, né, uma nova criação. Hoje, a profecia dele se ligou ao fato, eu sou uma nova criação, eu sou uma testemunha do poder de Deus, amém? Então liga-se a palavra dele com a realidade, né? Então é isso que estava acontecendo naquele momento também com aqueles discípulos, e de confusos, eles passaram a ter uma convicção inabalável.
Que logo no livro de Atos, você vai ver aquele testemunho de Pedro, um analfabeto, com uma intrepidez assombrosa, citando o Antigo Testamento. Então você vai ver que depois disso, eles são tomados pelo Espírito Santo de Deus, mas pelo entendimento que eles tiveram. Ninguém é cheio do Espírito se não tiver o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. Só é cheio do Espírito e fala com poder quem está cheio do entendimento da palavra. Eles ali começaram, a partir de Atos e das cartas neotestamentárias, você vai ver que eles vão fazer, porque eles entenderam que tudo que estava no Antigo se cumpria em Cristo. Eles citam de maneira maciça os textos do Antigo Testamento, né? Inspirados pelo Senhor. Eles entenderam que o grande propósito do Antigo Testamento era preparar o mundo para receber o Cristo. Que coisa, amados! Que poder! Que paciência de Deus! Então percebam que desde a antiga aliança, Deus estava sempre apelando para que o homem entenda. Deus não quer animais, Deus quer homens e mulheres inteligentes, que se rendem, que usam a cabeça, a inteligência. Deus jamais tolheu a vontade do homem, jamais tolheu o juízo do homem, jamais tolheu as emoções dos homens, como algumas doutrinas ditas evangélicas dizem por aí, frutos da reforma, porque a Bíblia não precisa de reforma não, o que precisa é a cabeça do homem. E se renda a Cristo para poder ter a reforma que Deus quer. Que aliás não é reforma, é nova criação. Deus não reforma nada. Deus faz tudo novo. Reforma? Não. Nova vida em Cristo. Só isso. Uma graça só. A graça de Deus manifesta em Cristo. Não existe nenhuma graça especial. Jesus não tocou com uma varinha na cabeça do Pedro, do Tiago, do João, tudo confuso lá. Entenda agora. Não. Ele falou a palavra. E quando eles prestaram atenção e viram Cristo ressurreto, e falaram assim, meu Deus, agora entendi. É a mesma coisa que aconteceu comigo, quando o texto de Romanos, capítulo 6, mostrou para mim, né, porque as pregações das igrejas, elas deixam a gente confusa com relação à salvação, por causa dos nossos comportamentos. Porque às vezes a gente não é tão santinho. A gente não é tão santinho. E aí fica aquela coisa, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Né? Mas agora nós estamos libertos, amém? Porque eu entendi isso. O Senhor me mostrou. Eu lendo um texto de Romanos, considere-se morta em Cristo Jesus, o Senhor. Se você creu em mim, você morreu para o pecado, você é uma nova criação em Cristo. Isso daí saltou da Bíblia e eu entendi, e a partir desse momento eu realmente vivi com consciência, da mesma forma que Pedro, Tiago, João e todos os apóstolos pregavam com convicção. Eu sou uma nova criação em Cristo e eu sei que Deus tem um plano de paz que nos dá um futuro e uma eternidade. No Antigo Testamento, Deus apelou para o entendimento do homem, e agora no Novo Testamento, na nova aliança em Cristo, a igreja de Cristo, não estou falando de placa, estou falando da igreja, corpo de Cristo, aqueles que são salvos em Cristo, aqueles que entenderam tudo isso, que fazem parte do corpo de Cristo, eles continuam conclamando os homens que se reconciliem com Deus. Então é a nossa missão pregar o Evangelho. E o que a gente tem que fazer para crer? O que é necessário para o homem crer? É necessário que se anuncie a palavra da fé, a loucura da pregação. Deus não determinou que o homem seria salvo pela loucura da pregação, então é necessário que o homem, para crer, ele ouça a palavra. Por isso que a gente tem que pregar. Para mim pregar tem que ter uma palavra. Para essa palavra ter poder, eu preciso pregá-la. Não é as minhas palavras que convertem as pessoas, é a palavra de Deus que tem que converter as pessoas. Não é a minha sutileza de palavras, não é a maneira alegre, extrovertida, palhaçada que vai converter alguém. É a palavra de Deus sendo pregada que vai converter as pessoas e transformá-las
e transportá-las das trevas para a luz, da morte para a vida. É necessário que se anuncie a palavra da fé, porque a fé vem pelo e o ouvir pela palavra. É o que Paulo diz em Romanos. Olha aí Romanos 10, versículo 8. Eu vou ler o 10, o 8, 16 e 17. Eu vou pular, vou rápido. Mas o que diz? A palavra está junto de ti. Olha que coisa. Romanos 10, 8. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Qual é a palavra da fé que Paulo estava pregando, que os apóstolos estavam pregando? É a palavra da cruz. É o evangelho de Cristo. É o evangelho que foi predito no Antigo Testamento e que agora é uma realidade e precisava ser pregada. Aí Paulo continua no versículo 16. Aí ele continua falando: mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Pois Isaías, olha lá, Isaías diz, olha o casamento aí, tá vendo? Ele lembrando, ele vai citar o profeta Isaías. Pois Isaías disse: Senhor, quem creu na nossa pregação? Isaías, isso daí está em Isaías 53, 1. Quem creu na nossa pregação? Essa é uma pergunta que nós, os pastores, fazemos sempre para o Senhor. No caminho a gente já fez. Hoje de novo. Pai, quem vai crer na nossa pregação? De sorte, aí ele termina, né? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A loucura da pregação não é qualquer fé, qualquer crença, porque as pessoas misturaram fé com crença, com crer. Não é qualquer crença que salva a pessoa, é a fé, é a palavra da fé, é o evangelho de Cristo, é a palavra de Deus. Amém? Tá? As pessoas podem ter as suas crenças porque elas querem ter as suas crenças. Deus não vai impedir ninguém de ter as suas crenças. Só que se você não tiver, se a sua crença não tiver de acordo com a palavra de Deus, nada feito. Você pode se alegrar com a sua tradição, com a sua doutrina, mas eu te digo uma coisa, com o amor de Deus no meu coração, que se a tua palavra que você tem, a sua doutrina não bater com a palavra de Deus, você está fora da salvação de Deus. Então o homem precisa ouvir a palavra, como esta, a palavra da fé, para obedecer. Né? Basta que a gente pregue a palavra, por isso tem que ser pregada a palavra, para que o homem obedeça. E o homem só obedece quando há uma pregação da palavra, da fé. Como Abraão obedeceu porque Deus deu uma palavra para ele. Sem a palavra não haveria obediência, eu já falei isso, consequentemente não haveria promessa. Mas aqui Paulo, citando Isaías também, nem todos têm crido em Cristo, o que evidencia que o crer está atrelado a uma pregação. A pessoa precisa ouvir uma pregação. E essa pregação está atrelada a uma mensagem. E a mensagem precisa de um pregador. Por isso que Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para os seus discípulos: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é uma responsabilidade que está sobre nós, os seus discípulos. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Boas perguntas, né? Aqui, Paulo está fazendo uma referência a Isaías 52, 7, viu? Ele está citando Isaías, nominalmente 52, 7. Está casando, ó, vai casando. Vê como os apóstolos entenderam? Tudo que os profetas falaram se cumpriu em Cristo, e agora eles vão casando tudo. Então, amados, a gente tem que atinar para isso. Deus é tão cuidadoso em tudo, que até a composição da Bíblia, bem no meio dela, praticamente no meio dela, está o Salmo 119. Quem conhece o Salmo 119? É um verdadeiro ateliê da doutrina, da palavra de Deus. Enfatiza a palavra. É muito lindo, né? O Salmo 119 é o capítulo mais longo da Bíblia. Tem 176 versículos, é o capítulo mais longo da Bíblia. E ele enfatiza, ele exalta a palavra de Deus, exalta a revelação divina. E é importante que isso daqui é base para a interpretação em toda a Bíblia.
que eu vou falar agora. Porque essa exaltação que o Salmo 119 dá para a palavra de Deus, ele aplica à palavra de Deus os seguintes termos: lei, mandamentos, testemunhos, decretos, preceitos, juízos, ordenanças e caminho. Esses termos estão no Salmo 119 com referência à palavra de Deus. Então, quando você vê a lei, não é a lei de Moisés, é a lei, palavra. Quando vê os mandamentos, não são os mandamentos de Moisés, é a palavra do Senhor como um todo. Os preceitos dele, os testemunhos dele, os juízos dele, as ordenanças dele, a manifestação de Deus. Amém? Isso que tem que ser importante. E o Salmo 119 começa assim, eu vou ler do 1 ao 7. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Olha que lindo, presta atenção, gente. Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam, olha como, é aquilo que eu falei, o paralelismo hebraico. Quem é o reto de coração? É aquele que é tudo certinho? Não, é os que andam na lei do... É diferente. Olha lá. Está entendendo como é? O paralelismo hebraico, ele fecha. Quem é? Porque as pessoas pensam que reto, justo, são as pessoas que têm o conceito humano de justiça. Os retos, os justos, são aqueles que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, que não praticam a iniquidade. Iniquidade é a falta da justiça, é a falta da palavra. A ausência da equidade. Se a palavra de Deus foi estabelecida como a justiça de Deus, a falta dela é iniquidade. Então, bem-aventurados os que guardam os testemunhos, que buscam todo o coração, não praticam a iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Olha que coisa maravilhosa, eu gosto muito desse versículo. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que os meus caminhos fossem dirigidos a observar os teus mandamentos. Então, eu não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Louvar-te-ei com retidão de coração, quando eu tiver aprendido os teus juízos, os teus justos juízos. Nossa, isso aqui agora hoje eu entendo de uma maneira deliciosa. Porque a gente se alegra quando a gente entende o coração de Deus, quando a gente entende o pensamento de Deus. E por isso que o Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. Porque temos a sua palavra no coração. Olha só, Deus deu a sua palavra para que a gente diligentemente a observasse. Então esses termos que foram usados aqui, só nesse trecho, como mandamentos, como a lei do Senhor, né? Caminho, tudo isso se refere à palavra. Então Deus deu a sua palavra para que a gente diligentemente a observasse. Por quê? Porque ela é a expressão da fidelidade, da benignidade, da sabedoria de Deus. Então o homem precisa atentar para a sua palavra. Se ele não atentar para a palavra de Deus, ele está perdido. Está dada. Então a Bíblia, ela não é uma especulação teórica para as pessoas ficarem ali questionando. Não, é para ser bebida, é para ser desfrutada, é para ser entendida, é para ser comida. No sentido, não de comer, hein? Mas digerida. Porque tudo que a gente come é digerido, então tem que passar aqui, ó, na razão. A Bíblia deve ser entendida como um fato e não como uma teoria. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 1 Tessalonicenses 2, 13. Por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então, quando a pessoa ouve a palavra e ela entende que é a palavra de Deus que está sendo pregada, e ela procura prestar atenção, mesmo que no começo ela não entenda direito, mas que ela busque entender, que ela venha para a luz,
para que a luz se manifeste na sua vida. Então, isso é motivo de dar graças a Deus. Por isso que a palavra nos convida, a sermos humildes e mansos de coração, para compreender o que Deus quer falar através da sua palavra. E quando a gente crê, a palavra opera em nós aquilo que nós cremos. E olha, eu vou te dizer, se você crê que Deus é o Criador, se você crê que você está vivendo no mundo que Ele criou, presta atenção no que Ele diz na palavra. Se você não tem uma Bíblia, compre uma Bíblia. Compre uma Bíblia. Só não compre a Nova Visão Transformadora, porque eu não gosto da tradução dela e nem da Nova Linguagem de hoje, porque essas traduções elas deturpam demais o pensamento bíblico. Fica muito difícil de você chegar na verdade. Muito difícil. Muito, mas muito. As traduções antigas que ainda estão com voz, as pessoas não gostam muito, mas são as traduções mais fiéis, que são mais perto do pensamento que o original queria transmitir. Então presta atenção, examina cuidadosamente a palavra de Deus, não é livro sobre a palavra. Quando eu falo palavra é Bíblia. Compre uma Bíblia, leia a Bíblia, porque quem atenta à instrução da palavra de Deus está na vereda da vida, da paz e do amor de Deus. Somente o homem chega ao conhecimento de Deus, de se tornar um com Ele, através da palavra dEle. Somente assim. E isso precisa que o homem atente, Ontem a gente teve a oportunidade de testemunhar com uma pessoa, que a gente falando com ela, conseguimos falar um pouco sobre a Bíblia, e ela falou que não entendia. Eu falei assim, mas a Bíblia ela não é, ela falou que lia muito outros livros, tal. Eu falei, mas a Bíblia não é como os outros livros. Os outros livros apresentam coisas prontas. Você só lê o enredo que está ali, ou os conceitos que eles apresentam. A Bíblia não é assim. A Bíblia demanda que você raciocine. Ela demanda que você vá buscando, decifrando os enigmas. Mas quando você chega na verdade, você nunca mais sai da cabeça. Não é verdade, gente? Nunca mais sai da cabeça. Porque você aprendeu, você pegou a verdade. E a verdade não engana e nem confunde mais ninguém. A verdade não confunde, tá? Mas é preciso que a gente examine. É como eu postei esses dias, alegra-me com a tua palavra, como aquele que acha um grande despojo. Salmo 119, versículo 162. Eu me alegro com a palavra porque eu achei nela um grande despojo. Então, a palavra no Salmo 119 é que Deus nos deu a sua palavra para que a gente diligentemente a observasse. Então, eu não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Porque tem tantas pessoas confusas, crentes confusos, que é pior ainda. Por que estão confusos? Não entenderam direito. Porque não atentaram diligentemente para aquilo que está escrito. Crente confuso é igual a pessoa que não atentou para aquilo que está escrito. Então, guarde a palavra de Deus como ela é. Guarde a palavra de Deus como ela é, para que ela te guarde de toda confusão e engano. Hoje eu posso dizer isso. A gente no começo vai tateando, pega uma coisa aqui, erra aqui. Mas Deus, eu vou falar para você, quando você tem um coração em Deus, Ele sabe que o teu coração, Ele é onisciente. Ele vai te dar mestre segundo o coração dEle. Eu vou repetir isso 1000 vezes. Ele vai dar pessoas que te ajudem, que te ensinem, para que você não fique confuso, mas tenha o entendimento verdadeiro da palavra, porque o verdadeiro entendimento da palavra nos liberta. Nos liberta. E a palavra de Deus é uma armadura que Deus providenciou para nós hoje. Teve o papel para Israel, que é que eles identificassem o Messias, e hoje para a igreja de Cristo, ela é a armadura de Deus, providenciada para o cristão. Olha que coisa linda. Olha o cuidado de Deus Pai. Ela é a armadura de Deus providenciada para o cristão possa resistir a esse dia mau, que é o dia que a gente vive aqui ainda. Ou está tudo muito bom. Está cada dia pior. Não é? É que a gente não olha para isso. Meus olhos não estão aqui. Meus olhos estão lá na frente, bem longe, bem longe. Então a palavra de Deus é a armadura, para que a gente permaneça firme.
E que a gente possa apagar os dardos inflamados de Satanás, do maligno. Que a gente possa identificar os falsos profetas, os enganos, as mentiras e os dolos que estão aí, proliferando no meio do mundo. A gente tem que saber identificar isso. São as setas do engano, da mentira, como a gente já aprendeu aqui. Efésios capítulo 6, o Paulo fala sobre isso em Efésios 6, no capítulo 13. Capítulo 6, versículos 13 e 17. Efésios 6, 13 e 17. Tomai a armadura de Deus. Aí vai descrever a armadura, mas tudo se refere à palavra. E lá no versículo 17 ele fala que é a palavra de Deus, a espada do Espírito. Então, a palavra de Deus, amados, é a armadura que Deus providenciou para o cristão, que protege o cristão como se fosse uma armadura de guerreiro. Espiritualmente falando, é mesmo. Eu já entendi isso até para a libertação de pessoas. Como é impressionante. Por isso que o cristão é chamado a conhecer, a crescer no conhecimento. O cristão não cresce em santidade. Isso aí é outro engodo no entendimento no meio cristão. O cristão não cresce, porque eu sou santa, você é santo, porque meu Deus é santo, e porque eu ando na sua presença santa. Eu estou no meio de um mundo impuro, eu não sou do mundo, como Jesus falou, mas eu pertenço a Deus. Eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então eu entendi isso, a gente não cresce na santidade, porque isso também atormenta muitos cristãos, que jejuam, que se sacrificam. Deus não quer sacrifícios, Ele quer obediência, Ele quer conhecimento, Ele quer entendimento. É como eu publiquei essa semana, Deus tem uma contenda com os homens da terra. Vocês não têm conhecimento de Deus, e o conhecimento de Deus está aqui, não está na filosofia, não está na ciência humana, está na palavra dEle. Quer o homem creia ou não, está na palavra dEle, e é bom que creia, porque a eternidade é longa. A vida é curta, mas a eternidade é longa. Eu vou repetir. A vida é curta, mas a eternidade é longa. Prepara-te para ela. Deus deu a palavra para proteger, para a gente crescer no conhecimento, no entendimento da palavra. Porque o verdadeiro entendimento, amados, eu sou uma testemunha disso, e vocês que estão aqui também são testemunhas, que o verdadeiro entendimento da palavra é libertador. As dúvidas, é ou não é? Sim ou não? Tem alguém que fala assim, não gosto. Entender a palavra é uma delícia. Tudo casa, você começa a casar tudo começa a fechar. Não tem dúvidas, não tem paradigma, não tem nada. Deus nos guia, Ele nos ensina, e cabe a nós crer e confiar. E Ele nos conduz nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Aleluias. Salmo 119, versículos 59 e 60. Considerei os meus caminhos. Então, diante da palavra de Deus, essa tem que ser a reação das pessoas. Diante do confronto, diante da apresentação do Evangelho, diante da pregação do Evangelho, cabe a pessoas agir dessa maneira. Considerei os meus caminhos, parei e pensei. Diante da palavra eu pensei nos meus caminhos. Voltei os meus pés para os teus testemunhos. Olha lá. Apressei-me e não me detive a observar os teus mandamentos. Tudo está se referindo à palavra. Então, quando a pessoa, diante da pregação da palavra, ela observa os seus caminhos. O meu caminho não está batendo com isso aqui, não. Então eu me apresso a observar a tua palavra. Que esse seja o teu desejo em nome de Jesus. Amém? Lá no Éden, Adão não atinou. Não atinou para a palavra, e ainda a Eva acrescentou coisas em cima da palavra, e deu mal. Deus deu a palavra para Israel, também acrescentaram coisas em cima da palavra, não entenderam a palavra e acrescentaram coisas e deu mal. Aí o Verbo se fez carne e mostrou mais ou menos assim, é assim que se faz. O Jesus, quando Ele estava aqui na terra, Ele disse, João 12:50, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou.
João 8, 28, quando vocês levantarem o Filho do Homem, ele está falando da sua crucificação, então saberão que eu sou, e nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Então Jesus, ele se ateve a ensinar as palavras prescritas por Deus. E ele próprio, prescritas por Deus aonde? Ele inventou? Não. Prescrita, não é, o Espírito Santo me revelou, não tem nem nada disso. Jesus falou exatamente o que estava no Antigo Testamento, que os profetas, que Deus já tinha antecipado para os profetas. E ele próprio era o cumprimento das profecias. Ora, meus irmãos, se Cristo, o Filho de Deus, não mudou o que foi anunciado para o Pai, e falou exatamente como o Pai disse para ele, não cabe a mim como pastora, e a nenhum ministro da palavra, alterar, adaptar, modernizar, mudar a mensagem do Evangelho a bel prazer. Entende? Não pode, porque a gente vai ver agora. Por que não pode? Porque Jesus sabia que nas palavras de Deus estão a vida eterna. E como Jeremias também tinha profetizado, né? Deus profetizou através de Jeremias 23, 28. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tenha palha com trigo, diz o Senhor. Que tenha palha com trigo. Por que tem que ser falada a palavra de Deus? A minha pregação não pode consistir em palavras de sabedoria humana, mas sim somente o que está, me ater ao que está na palavra do Senhor. Por quê? Porque o poder está na palavra de Deus e não nas minhas palavras, não nos meus argumentos, não nos seus argumentos. Então, você quer convencer uma pessoa, você fale a palavra e que o Espírito Santo vai agir em cima daquela palavra que você está falando. Amém? Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas Deus vai operar na sua vida, através de você, da palavra que Ele deu para você, e que você falou, entenderam? Por exemplo, o Carlos testemunhou esses dias, da moça, né? Como é que é o nome? A moça, vocês não viram? A moça do livro de teologia, ele fez um negócio, uma apologia comigo. Que antes dele me conhecer, eu fazia faculdade de economia em Santos. Nada a ver, né? Quer dizer, tudo a ver para mim naquela época, era o que eu estava fazendo, eu trabalhava até na área. E uma moça da faculdade, uma colega minha, me deu um livro das doutrinas básicas as doutrinas. Então, é engraçado, que eu acho engraçado o presente dela, porque eu era uma católica praticante, mas eu não tinha Bíblia. Engraçado esses católicos praticantes que não têm Bíblia, né? Então toda a doutrina do Novo Testamento embasada, tudo direitinho, com versículo para mim. E eu olhei e falei assim, nossa, obrigada, tal, né? Guardei com amor, guardei com carinho, guardei com tá lá. Hoje faz parte da minha cabeceira, assim, de livros, né, que eu de vez em quando dou umas bisolhadas. Mas você veja que ela lançou o quê? A essência da doutrina de Cristo para mim. E deixou, a semente foi lançada. Mal sabia ela que anos depois eu seria pastora. Você vê como é que é a coisa? Olha como é que é a coisa, gente. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, você entende isso? Por isso que você tem que falar a palavra. Não é historinha, não é fábulas, não é piadinhas, não é querendo satisfazer o ego e a alma dos homens, torná-los emocionais. Mas a pregação da palavra é para que você tenha um culto racional a Deus. E acima de tudo tem a salvação que Ele tem. O poder está na palavra, e não nas minhas palavras, mas na palavra dEle, na minha boca. Eu já vi isso em libertação de pessoas de demônios. O poder não está está na palavra dEle em nós. Jesus disse isso em João 12:50. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna.
Portanto, o que eu falo como o Pai me disse. Então, amados, se as palavras que você professa, ou que você ensina, está exatamente como o Pai te entregou, então tenha certeza que essa palavra vai operar aquilo que Deus quer. É uma questão de tempo. Amém? Essas palavras operam vida, trazem libertação, trazem cura, trazem salvação. Tá? Porque as pessoas precisam confessar a Cristo, como está nas Escrituras. Né? Não adianta dizer, Cristo foi um bom homem, um mestre, Cristo foi um espírito de luz, um profeta. Se essas designações que você acredita não estão nas Escrituras, elas não produzem salvação. Mas se você afirmar que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, você sim está confessando segundo as Escrituras. Amém? Você aceitou o testemunho das Escrituras de Cristo. Aceitou e está testemunhando que Deus é verdadeiro. Como Jesus falou, aquele que aceitou o testemunho de Deus, confirma que Ele é verdadeiro. Então todos, sem exceção, precisam crer no testemunho de Deus a respeito de Cristo. Amém? A palavra de Deus, ela vai se cumprir naqueles que são obedientes, naqueles que recebem a palavra de bom grado, né? E porque essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos, mas é preciso que venham ao conhecimento da verdade. O coração de Deus, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Para isso Ele deu a palavra, mas os homens precisam chegar ao pleno conhecimento de Deus. Amém? Através da palavra de Deus, porque a eficácia está na pregação do Evangelho, não dos meus argumentos, não dos seus argumentos. Põe isso na cabeça, quando você quer ganhar uma pessoa para Cristo, não fica com argumentos humanos, fale a palavra, amém? Fale a palavra. Paulo fala isso em 2 Coríntios, em outro momento eu vou falar sobre isso, 1 Coríntios capítulo 2, ele fala isso, eu fui até vocês em fraqueza, eu não usei palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu falei da cruz de Cristo. Então, ele pregou sobre a cruz, sobre a importância de a gente entender isso. Então, é isso que Paulo vai demonstrar ali. Por isso que ele também diz, né, em Romanos 1,16, eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho de pregar a cruz. Porque para ele, Paulo, ele sabia o que ele estava falando, né? Era uma vergonha falar sobre isso para um judeu. Para um romano. O seu Salvador foi crucificado? Se para hoje é uma aberração, você imagina naquela época. A morte de Cristo foi um escândalo. Mas bem-aventurados aqueles que não se escandalizam em Cristo, porque Deus usa a loucura dos homens para mostrar a sabedoria deles, de Deus, amém? Então, concluindo, amados, independente das concepções dos homens, do que os homens pensem ou deixem de pensar a respeito da palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, né? Imutável, poderosa, é a palavra viva de Deus, que vale para todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares. E obedecer a palavra é a regra de ouro, amém? É a vitória do homem, acima de tudo, a salvação do homem está na palavra. Foi isso que Salomão concluiu. Salomão, que escreveu Provérbios, que é um dos livros chave de interpretação bíblica. Depois escreve um livro de Eclesiastes, né, tão deprimente. E ele termina, depois de ele examinar tudo debaixo do sol, ele viu que está tudo fragmentado. Quando a gente se aparta do conhecimento de Deus, fica tudo fragmentado, partido, sem razão, sem explicação, sem entendimento, é loucura, é caos. E ele percebeu isso. E quando ele percebeu isso, ele concluiu no seu livro de Eclesiastes, lá no final, capítulo 12, versículos 13 e 14, de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarda os seus mandamentos. Aqui, novamente, mandamentos tem a ver com a palavra, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer o juízo a todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Foi como eu falei no começo. Deus está de olho, hein? Deus está de olho, ó. Homens não estão vendo, mas Deus está de olho. Todos vão comparecer diante de Deus, todos, e vão responder pelas suas ações e omissões.
se preocupa não. Busca a Deus. Busca a sua palavra. E obedece a Ele. Atente para a palavra. Tudo nesse mundo vai passar. Está escrito? Tudo nesse mundo vai passar. As teorias, dos cientistas, tudo vai passar. Mas a palavra de Deus não. Ela vai permanecer para sempre. Porque ela é a expressão da fidelidade de Deus, do amor de Deus, que nos deu um conhecimento que não varia, que é compreensível, completamente compreensível e plenamente confiável. É a palavra de Deus. E Deus só tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com a crença de ninguém. Se a crença da pessoa não estiver de acordo com a palavra dele, está fora da vontade dele. E isso é a Bíblia que diz. Deus só tem compromisso com a sua palavra. Não adianta você querer viver da sua maneira, segundo os seus pensamentos, segundo as suas tradições. Se não estiver de acordo com a palavra, está fora da vontade de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, busque a Deus, comece com Ele e obedeça a sua palavra. Confie na fidelidade de Deus, porque a palavra dele não pode mentir. Deus é, como é que se fala? Aquele que quando ele é o... Ele colocou a palavra, ele em xeque. Essa é a palavra dele. Ele se colocou, a garantia, né? A garantia de que está aqui. Garantia. Está lá em Hebreus isso. Todo momento eu falo. Então guarda a palavra de Deus no teu coração e ela te guardará de pecar contra Deus. Amém? Guarde a palavra e ela te guardará do que há de vir aí nesse mundo. Guarde a palavra de Deus que ela vai te guardar de todo o julgamento e juízo que virá sobre a humanidade. Guarde a palavra e ela te guardará. Isso está por toda a Bíblia, desde Gênesis até o Apocalipse. Então deixa a luz do Senhor resplandecer sobre a sua vida, trazendo conhecimento e salvação. Guarde a palavra e ela te guardará de todo mal. Guardará a tua alma desde agora e para todo sempre. Provérbios, eu termino com esse versículo, Provérbios 14, 27. O temor do Senhor, que é a palavra, é fonte de vida para desviar o homem dos laços da morte. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar o homem dos laços da morte. Provérbios 14, 27. Esses laços da morte é a morte eterna. Amém? Obrigada para você que participou conosco. Deus te abençoe. Busque em Deus a palavra dele, que é viva e eficaz e pode operar em você aquilo que ele determinou através da palavra dele para a tua vida, que é bênçãos, um futuro e uma esperança. Amém? Deus te abençoe.